volta aqui com o Gazeta Entrevista. Agora eu converso com representantes do Conselho Regional de Farmácia. O novo presidente do Conselho Regional de Farmácia, João Vitor Italiano Braz, e a conselheira regional e secretária-geral do Conselho, Carolina Cordeiro. Boa tarde, sejam bem-vindos aqui ao Gazeta Entrevista. Obrigada. Assumiram o cargo recentemente, não é isso? Hoje. Isso. Hoje, né? Hoje foi a posse. E ainda estão em clima de comemoração. Mas vem aí muito trabalho, eu suponho, né? Porque a nova diretoria sempre tem metas novas, planos ousados e quer fazer valer o voto de quem os escolheu. E vocês, como é que estão encarando essa missão? Pois é, boa tarde, Rogério. Nós começamos essa batalha em agosto, né? Começou aquele período eleitoral, chamamos uns profissionais que tinham os pensamentos parecidos, né, para implementar uma nova gestão no Conselho para a categoria farmacêutica. Fiz o convite pessoalmente a esses colegas, eles aceitaram, nós montamos uma chapa, né, uma equipe assim, de profissionais, multiprofissionais de diversas áreas, e eles toparam o desafio, nós fomos à luta. A eleição durou 3 meses, o processo eleitoral. Quando foi em outubro, nós conseguimos chegar ao êxito da vitória com mais de 60% dos votos. Foi tudo tranquilo? Né? Assim, teve aquela desavença de política. Teve os processos que correm normal do processo eleitoral. Né? Não, a disputa é natural. A disputa é natural, mas foi tudo... Tem aquelas questões que vão para a justiça, às vezes emperram. Não teve nada disso. Foi uma eleição muito respeitosa, né? Assim, justa. Nós conseguimos... não desse nível, jamais isso, até porque nós temos sempre que prevalecer a questão que nós estamos representando uma classe profissional. Pois é, você fala em representar a classe. E há uma cobrança dos farmacêuticos de mais valorização da profissão, em tudo, em reconhecimento, em remuneração, estrutura de trabalho. Como é que vocês veem essa demanda? Pois é, a nossa vitória nessa eleição foi justamente porque os profissionais farmacêuticos, eles querem mudança, eles queriam alguma coisa diferente, né? E devido a essa necessidade, esse anseio da categoria, nós abraçamos isso, fomos até eles, escutamos as suas queixas, seus anseios, né? E nos disponibilizamos a lutar, né, por eles. A questão já salarial já é uma parte mais do sindicato, né, que é o sindicato que briga por isso. Nós, como conselho, nós vamos dar apoio integral, incondicional ao sindicato, né, para o sindicato lutar pelo profissional para que a gente consiga, para que ele consiga ter uma melhoria de salário. O que a gente percebe como cidadão que usufrui de uma série de serviços que os farmacêuticos estão envolvidos é o seguinte: há um pouco de dúvida a respeito da função do farmacêutico. Onde ele é necessário, o que ele pode ou não pode fazer. É um profissional de saúde? É um profissional da área química? Vamos definir um pouco isso. O farmacêutico é uma profissão abençoada, eu posso dizer isso. Nós temos mais de 70 áreas de atuação. Hoje o farmacêutico é o principal elo da sociedade, da comunidade, aquele principal da pessoa que está ali na periferia, com acesso a um profissional da saúde. O farmacêutico é um profissional da saúde, está incluído na 8080 do SUS, assistência farmacêutica. Recentemente teve a Lei 13021, que reforçou a presença do farmacêutico na farmácia. Então, o seu João, a dona Maria, que está ali no bairro, que tem dificuldade de encontrar o profissional de saúde, num posto de saúde, ou numa UPA, no hospital, ele pode encontrar o farmacêutico hoje na farmácia ali perto da casa dele. Isso acontece muito, porque médico falta na rede pública, isso também todo mundo sabe, e acaba que o farmacêutico, na farmácia, é consultado por uma pessoa que quer um remédio, que tem um problema. E aí, qual é o limite de vocês, para não conflitar com os médicos? Olha, hoje, um dos maiores problemas é a intoxicação de medicamento devido à automedicação, né? Isso se dá muito porque o paciente, às vezes, toma medicamento sem um conhecimento, né? Às vezes, ele teve contato ali com o médico ou com o enfermeiro na unidade de saúde, leva o medicamento para casa, não tem aquele auxílio de como tomar o medicamento, qual o medicamento certo, a hora correta dele tomar esse medicamento. O farmacêutico vai estar ali atuando na assistência farmacêutica, vai poder fazer com que ele faça um uso racional de medicamento, evitando essa intoxicação. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a intoxicação por medicamento é um dos maiores índices de morte no mundo.
Outra questão que às vezes acontece, acho que a Carolina pode dar opinião também, é que a pessoa é usuário de um remédio, está acostumado, sabe a dose, tem a receita na mão, e aí faltou o médico lá colocar uma vírgulazinha, um dígito, mas todo mundo sabe o que que é. E aí quando chega num farmacêutico, ele diz, não pode vender porque falta uma vírgula. Aí a pessoa vai ter que voltar no médico, às vezes está precisando do remédio, vai ter que adiar a dose, aí vai sofrer as consequências físicas. Não falta um pouco de bom senso do farmacêutico nessa hora? É assim, é porque o farmacêutico ele trabalha diretamente com os medicamentos que são controlados, né? Que são os psicotrópicos e os antimicrobianos. E esses medicamentos requerem as receitas, né? E essas receitas elas têm que estar altamente bem prescritas, o que não acontece no dia a dia, né? Mas entre a vida da pessoa e uma vírgula, vocês escolhem o quê? Não, tem que ter o bom senso. O farmacêutico ele está ali para atuar realmente como você está falando, com bom senso, né? Você ter a consciência do que o médico está prescrevendo, né? E só que também eu não posso dar um passo à frente e decidir, porque o que deve acontecer é que a gente tem que estar interligado, esses multiprofissionais, e termos o contato direto, né? Eu, por diversas vezes, eu trabalho na farmácia comunitária e por diversas vezes eu entro em contato com o médico quando eu pego uma receita desse tipo, que possa surgir a dúvida, né? Porque não acaba estimulando a automedicação, porque tem Isso. farmácia que vende sem o Isso. farmacêutico dar a opinião dele ou exercer algum crivo. O que dificulta é a questão, porque assim, hoje em dia na farmácia tem uma fiscalização muito forte da vigilância sanitária, né? E do próprio Conselho Regional de Farmácia também. O farmacêutico, às vezes, questão de mudar uma vírgula, uma cor na receita, dificilmente o farmacêutico impeça que a receita seja dispensada por causa disso. Às vezes a gente retém uma prescrição por, às vezes, deduzir o profissional, devido ao seu estudo, que aquela prescrição não está adequada, não está errada, mas isso, nesse caso, a gente solicita a informação com o médico novamente. Às vezes tem receituário que às vezes as prescrições são meio difíceis de entender. Letra de médico né? é um problema. Mas né? Aliás, eu acho que a legislação Não, já tem a legislação. Já tem uma legislação fiscalizada, não é porque ninguém cumpre, né? Mas esse caso aí, a presença do farmacêutico na farmácia ajuda muito, porque às vezes o farmacêutico entra em contato com o profissional, o prescritor, solicita informação, esclarece, e isso às vezes impede do paciente ter que voltar, né, na unidade de saúde para pegar uma nova prescrição, enfrentar uma nova fila. O trabalho multidisciplinar entre os profissionais de saúde é o que vem acontecendo em outros países e é o que faz com que a saúde melhore cada vez mais. E todos têm sua importância. Você falou em multidisciplinar. Cada profissional tem a sua área, tem sua importância. E aqui, não estou generalizando, mas tem uma classe de profissionais da saúde que gosta de fazer reserva de mercado, que são alguns médicos, certo? Não estou generalizando. E aí, um tempo desse, compraram uma briga com vocês também. Com outros profissionais, mas com vocês também. Já resolveram essa pendenga? Na nossa gestão, que nós estamos começando hoje, é uma das coisas que foi até divulgada em campanha, que nós vamos sentar, nós vamos chamar para dialogar com todas as classes profissionais de interesse do ramo de farmácia. E até os que não têm muito interesse, mas médicos, odontólogos, veterinários que prescrevem também medicamentos, né? Nós vamos chamar, nós vamos sentar com os conselhos, conversar, dialogar. E se tiver alguma coisa que eu acho difícil assim de ter, porque se tiver tido algum tipo de desentendimento, eu acho que foi por falta de alguma informação que não foi muito correta, acordar, né? ou uma informação que deve ter sido mudado, o contexto, não deve ter chegado de uma forma normal aos seus representantes. Mas eu acho que isso não será problema para a gente, porque a minha esposa é médica, né? Assim, engraçado, eu conheço vários casais que um é médico, outro é farmacêutico. Tem algum acordo aí? O que acontece? É o meu caso também. Dela também, por incrível que pareça, também é médico. Meu caso. Então, essa relação, nós temos uma relação muito boa com eles. E o médico hoje é um profissional, assim, ele é o centro da representação da saúde. Na né? verdade, eu percebo que tem agora, assim, a meu ver, os multiprofissionais, cada dia que passa, eles estão se conectando mais, porque é de extrema importância ter essa conversa, esse diálogo dentro dos hospitais,
até nas farmácias comunitárias mesmo. E a rigor, não vive sem o outro, né? Não, Porque- não, não exatamente, não mesmo. Eu costumo falar, desde quando eu estava na faculdade, que nós, sem o farmacêutico, não existe nenhum outro profissional da saúde. Porque não adiantaria, porque desde o chá está envolvida a ciência farmacêutica. É verdade. Todos Né? os remédios, É uma todos os profissão milenar, remédios, né? Sem estética, remédio, né? sem remédio, sem chá, sem o princípio ativo, que é o farmacêutico que produz isso no laboratório, nas indústrias, não teria como a gente promover uma saúde de qualidade. Mas nós também temos a ciência que todos nós temos que trabalhar em conjunto, porque quem ganha é a sociedade. É a pessoa que necessita de um atendimento médico, um atendimento farmacêutico, odontológico. Ele vai no posto de saúde, procura o médico atende ele, diagnostica a doença, prescreve o medicamento, vai na sua farmácia, enquanto o farmacêutico vai ajudar ele a tomar aquele medicamento, vai estar auxiliando ele para que ele seja acompanhando ele enquanto ele está fazendo aquela farmacoterapia, né? Então, quem tem a ganhar é a sociedade, é a população, é o povo, numa forma geral. E, por exemplo, o farmacêutico também está muito ligado hoje na questão da gestão farmacêutica, Sim. né? Na questão do desvio de medicamento, ou então medicamento usado de forma errada, desperdício, medicamento que vence. Vencidos, né? Vence muito medicamento. Então, o farmacêutico hoje tem essa função de gestor também. Isso pode gerar uma economia tanto para o município, para o estado, para a farmácia ali da comunidade. Então, a importância desse profissional nessa área não é só também na questão do ato da atenção à saúde, da atenção farmacêutica, de acompanhar o paciente, dispensar o medicamento e acompanhar ele na farmacoterapia. Não, tem a questão das vacinas agora, que foi regulamentada recentemente pela Anvisa. Está super atual, né? E que elas serão implantadas os consultórios de vacina quando a gente fala em farmácia comunitária, são as redes privadas, né? E esses consultórios serão implantados, já está legalizado e serão implantados na rede privada. Isso é super atual. Nós pretendemos fazer parcerias com as vigilâncias sanitárias, Ministério Público, para fiscalizar essas farmácias, para ver se elas têm estrutura para desenvolver esses trabalhos. Não basta só ter uma legislação que diz, pode aplicar injetável, chegar lá, aplicar de qualquer jeito. Não, a farmácia tem que ter uma estrutura. Esse é o papel do conselho também. A gente vê se o profissional ali na farmácia ou então em qualquer outra área que ele estiver trabalhando, entre essas 70 áreas de atuação, se ele tem estrutura para desenvolver suas atividades. Que muitas vezes o profissional ele não tem uma estrutura mínima para desenvolver a atividade. Ele fica ali atrás do balcão e às vezes nem identificado ele é entre os outros funcionários do estabelecimento. Muito bem, gente. Obrigado pela vinda. Olha aí, o tempo passou rápido. O João Vitor e a Caroline Cordeiro. A Carolina Cordeiro é secretária-geral e conselheira do Conselho Regional de Farmácia e o João Vitor é o novo presidente do Conselho. Muito obrigado. Sucesso aí no mandato de vocês. Obrigada. Um abraço a toda a categoria. E assim a gente vai terminando o Gazeta Entrevista de hoje, agradecendo sua audiência. Muito obrigado no oferecimento de Verágua, nossa parceira aqui. Água mineral produzida no Acre com padrão de qualidade. Escolha Verágua. Um forte abraço, uma ótima tarde. Até amanhã.